Olá, seja muito bem-vindo à 38ª Book Week. Hoje, como é um dia muito especial e é considerado o dia mais romântico do ano, pelo menos para nós brasileiros, eu resolvi fazer uma Book Week especial. Por isso eu vou falar de livros de romance. Mas assim, eles não são todos fofinhos, tá? Tem alguns que têm umas histórias meio conturbadas, mas todos eles têm histórias bem marcantes. Eu vou começar com a primeira indicação, que foi um livro que eu li ainda na adolescência, tipo, na época da escola, mas nem era porque era obrigado, era, sei lá, porque eu achei o livro em casa e comecei a ler, que chama A Moreninha. Não sei se já muita gente já leu ou não, enfim. É um livro bem legal, era bem indicado em vestibulares antigamente, mas ele é muito fofinho, é tipo bem pequeno, tem um pouco mais de 190 páginas. Ele foi escrito pelo Joaquim Manuel de Macedo. Ele é considerado um dos maiores romancistas do país. Ele foi escrito em 1844, então faz muito, muito tempo. Foi uma outra época, era um outro cenário. Então, a gente não consegue se identificar tanto com o local, assim, às vezes até um pouco com a linguagem, enfim. Mas é uma história bem bonitinha. E os dois personagens principais se chamam Augusto e Carolina. O Augusto e a Carolina, eles têm uma história bem legal. Mas ela não parece que começa de uma forma muito boa, assim. Porque o Augusto, ele é amigo da Carolina. Amigo não, perdão. O Augusto, ele é amigo do primo da Carolina. E ele é convidado a passar o final de semana numa ilha onde a família dela tem uma casa e eles moram lá. Aí a Carolina e mais outras primas, elas estão lá. E aí esse convite é feito, e aí o Augusto, ele é conhecido por não se apaixonar. Porque ele teve muitas desilusões amorosas, então ele não consegue se apaixonar. Como eu falei, é uma outra época, a Carolina, ela tem 14 anos, ela é morena, cabelos e olhos escuros, por isso que ela tem o apelido de Moreninha. Mas ela é muito inteligente, insistente, ela vai atrás do que ela quer. O Augusto, ele já é um estudante de medicina, então, tipo, já é outro nível, ele já tá, sabe, já sabe o que ele quer da vida, já tá meio resolvido. E aí ele vai passar esse final de semana onde a Carolina está. E eles acabam, né, se relacionando, mas, tipo, não de uma forma romântica, mas se relacionando, se conhecendo, né? E antes dele ir, o primo da Carolina faz uma aposta com o Augusto, falando que se ele saísse apaixonado do final de semana, ele ia ter que escrever um romance. Ou se no caso não fosse, né, não se apaixonasse, quem escreveria seria o primo da Carolina. Enfim, aí eles têm esse relacionamento de conhecer e tal. Aí ele acaba se apaixonando, mesmo sem saber, mas ele não admite. Aí acaba o final de semana, ele tenta voltar no seguinte, só que ele não consegue, porque o pai dele proíbe. Ele fala que, né, não é um lugar para ele, já que é um jovem estudante de medicina. E aí ele conta que ele não consegue se apaixonar porque ele teve uma desilusão amorosa quando ele era pequeno, era uma criança. Ele tava brincando numa praia, um homem tava quase morrendo. Ele e uma outra menina encontram esse cara. E aí esse homem, ele dá uma fita branca e um camafeu. Ele dá uma fita pra menina e um camafeu pro Augusto. E ele guarda, tipo, até hoje, assim, depois de muitos anos. Então, teoricamente, esse foi o único romance que ele teve, assim. Tinha um significado todo desses dois itens. Aí ele tenta voltar no final de semana seguinte, o pai dele não deixa, aí depois ele acaba voltando, porque ele quer reencontrar a Carolina. Só que aí, né, ele acaba admitindo que gosta dela. E aí ela fala assim, mas você não tá decepcionando uma menina há muito tempo atrás que você prometeu amor, sabe, amor eterno? Tipo, como que ela sabia dessa história, sabe? Ele não contou pra ela. E aí desenrola, tal, o romance deles é bem legal. Ele foi escrito, como eu comentei, né, no século XIX. O que é curioso, o autor, ele estava fazendo, ele tipo, tinha feito medicina, que era uma profissão considerada bem, né,
forte e de respeito na época, ele resolve abandonar e correr para a literatura e o jornalismo, para você ver como que as coisas são, que as pessoas mudam. E é graças a isso ele escreveu esse romance que é muito conhecido e que marcou a história. A minha segunda indicação é O Lado Bom da Vida. Ele é um livro um pouco divertido, um pouco dramático. Para quem já viu o filme, né, com a Jennifer Lawrence, que é uma das minhas atrizes preferidas, inclusive na adaptação desse livro ela ganhou de melhor atriz. Pra você ver como que ela fez muito bem o papel da personagem principal, que é a Tiffany, que é a história dela e do Pat. Acho que deve ser Pat. Enfim, é o apelido dele. É um livro bem legal. Ele acabou de sair de uma instituição psiquiátrica, que ele teve problemas, né, de violência, enfim. Só que ele não se lembra do que ele fez. E o pior, ele é casado e ele não sabe porque a mulher dele falou que eles deveriam dar um tempo e ficar mais distantes. Então ele acaba, ele perde o emprego, enfim. Aí ele acaba morando com os pais um tempo. E aí, pra focar, né, pra se distrair, tentar entender como que a vida dele chegou nesse ponto, ele começa a fazer muita atividade física. Aí ele corre, ele faz musculação. E aí, uma dessas corridas, ele tromba com a Tiffany. Só que esse não é o primeiro encontro deles. O primeiro encontro é orquestrado pela irmã dela e o amigo, que é o esposo dessa irmã. Aí ele quer apresentar a Tiffany pra ele, é meio constrangedor. O jantar ele sai e tal, ele é bem explosivo, assim, ele tem momentos de raiva. E aí ele leva ele pra casa, ela mora próximo dos pais dele. E aí depois eles se trombam quando eles estão correndo, então ele começa a ter essa convivência. E aí eles fazem uma troca. Ele ajuda ela numa competição de dança que ela quer muito ganhar. E aí ela vai ajudar ele a escrever cartas pra ele reconquistar a mulher dele. Só que assim, a Tiffany também não é uma pessoa muito tranquila, né? Ela teve alguns problemas no antigo emprego dela, o marido dela morreu de uma forma meio trágica. Enfim, ela tem uns probleminhas, assim. Mas o que é legal é que a história de amor deles surge do nada. Claro que nenhum dos dois estava pensando em se apaixonar. E o que é bacana é que eles começam a construir uma amizade, né? E, tipo, cuidar um do outro. E é bem isso, é o lado bom da vida. Eles começam, nessa convivência, eles começam a encontrar o lado bom da vida dos dois. Porque as duas vidas estavam meio destroçadas. Então, essa parte é bem legal, deles dois se encontrando e se apaixonando. É bem legal, de verdade. Aí a minha terceira indicação é o primeiro livro de uma série que se chama A Seleção. Muita gente já leu, né? É bem legal, bem diferente, assim. A série tem 4 livros, mas eu quero destacar o primeiro, porque realmente é quando a história de amor entre América e Maxon, desculpa, Maxon surge. É como se fosse os Estados Unidos, só que aí teve uns problemas, assim, tipo Jogos Vorazes, sabe? Deu uns problemas, a capital comanda, só que os distritos não estão felizes. A América, ela mora em um distrito pobre, né? E todas as vezes que algum príncipe tem que se casar, a pessoa é escolhida desses distritos. E aí, no caso, esse príncipe ele tem que se casar e aí ela é selecionada desse distrito. E ela não queria ir, porque na verdade ela já era apaixonada por uma outra pessoa, que é o Aspen. Aí ela acaba indo, todas as meninas ficam no castelo e elas têm que passar por algumas partes de provas. Ela não tá feliz, mas enfim, ela acaba indo pra lá. E aí, o que é interessante também esse país, ele é dividido por castas. E ela tá na última, basicamente. E ele, né, como um príncipe, tá na primeira. E aí ela fica no castelo lá com ele. E alguns rebeldes tentam, tipo, invadir algumas vezes. É um momento meio tenso, assim. Mas ela, ao passar do tempo que ela passa convivendo lá, ela vê que, na verdade, ele não era tão ruim quanto ela imaginava. E ela começa a questionar o amor dela pelo Aspen, se realmente
ela gosta mesmo dele, sabe? Porque ela fica num conflito de se ela deveria abandonar e cair nesse negócio de que eles estavam planejando, sabe? E de mudar completamente a vida de uma pessoa, porque, sabe, para ser uma princesa, várias meninas que são selecionadas, elas eram malucas para entrar na competição, mas ela nunca quis. E ela não consegue entender essa fissura que as pessoas têm. Então, vários conflitos, ela até pensa em ir embora, enfim. É bem legal. E faz um tempinho que eu li, mas eu gostei bastante. E aí, quase chegando ao final, vou falar da minha última dica. Vou colocar um pouquinho pra cá. Vou falar da minha última dica, que se chama Eleanor Park. É bem fofinho esse livro. Ele é interessante porque ele traz temáticas muito importantes, como bullying, baixa autoestima, alguns problemas de violência doméstica. Ele é um livro meio assim, um pouquinho tenso, mas no geral ele é tranquilo de ler, mas ele traz reflexões importantes, isso que é legal. Mas, como o nosso tema aqui é romance, claro que eu vou falar por que ele foi uma indicação, né? Eu li faz um tempinho também, e é legal porque, assim, ele é descendente coreano, super nerd, lê vários quadrinhos, e ela é toda quietona, ela se acha super gorda, então ela usa umas roupas largas, ela não se sente confortável com o próprio corpo, né? Apesar dela não ser. E aí eles pegam o ônibus juntos, porque eles vão pra escola. E eles não se falam, mas aos poucos eles começam a se falar. Mas a primeira interação, assim, que nem é uma interação, é que quando ele tá lendo um dos quadrinhos, que ela também gosta, né, da temática, ela começa a ler sobre o ombro dele. E aí ele acaba percebendo, e aí ele passa a demorar um pouco mais pra virar a página. Tipo, ele é todo fofinho. É uma coisa também de amor transformador. A convivência deles dois também começa com uma amizade, e aí depois de um tempo eles acabam se ajudando, e aí eles acabam se apaixonando, mas é bem bacana. O livro se passa em 1986, e referências musicais e histórias em quadrinhos são, né, o que dá o pano de fundo dessa história. A obra, na verdade, ela foi escrita em 2014. E é isso, é bem legal, de verdade. Eu espero que você tenha gostado das minhas dicas. Espero que esse dia seja bem legal, mesmo que você não namore, né? E nem goste da data, ou que você namore e goste da data. Espero que essas dicas tenham sido legais pra você. Apesar que eu falei que tem romance, né? Tem temáticas também muito importantes. E esses livros, eles são bem legais de serem lidos. Eu adorei quando eu li todos eles. E é isso. Aí na próxima segunda eu volto a temática Jogos Vorazes com o meu amigo Rafael, né? Vai ser uma live de novo. E aí eu vou falar sobre o último livro lançado da série, que é o Esperança. Eu espero você lá, espero que você participe, tá? Conto com a sua participação. Então é isso, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!